Olá, meu amigo, tudo bem? Dando sequência, então, à questão da restituição do ICMS e do recolhimento dele de forma indevida, a gente tem que lembrar uma coisa, que de acordo com a legislação brasileira e na Constituição Federal, a energia elétrica é uma mercadoria. Então, incide o ICMS como cobrança de tributo. O ICMS é estadual, como vocês sabem muito bem. O grande problema é que o ICMS ele vem sendo cobrado não somente sobre a energia consumida, ou seja, não sobre somente aquele consumo de você ligar o equipamento, mas também sobre a tarifa de uso do sistema de transmissão, que alguns conhecem como TUST, T-U-S-T. Tá? Essa tarifa de uso de transmissão é a tarifa que mandou a energia para sua residência, para sua unidade consumidora. E também sobre a tarifa de uso do sistema de distribuição. Essa tarifa de uso de distribuição, a TUSD, T-U-S-D, ela é a tarifa aquela que passou pela distribuidora. Então, é considerado ilegal a cobrança do ICMS sobre esses itens especificamente, para ser mais específico. É uma matéria longa e complicada e eu estou tentando resumir e simplificar para ficar mais fácil o entendimento de quem está vendo. Tá? Então, de acordo com a legislação tributária brasileira, o posicionamento dos tribunais, como eu falei, é um pouco questionável. O STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, que todo mundo agora já conhece, né, analisou a violação do artigo 535 em relação à não incidência do ICMS sobre as taxas, que são a taxa da TUSD, T-U-S-D, e TUST, T-U-S-T. Então, ele firmou um posicionamento em relação ao assunto e, de certa forma, pacificou o entendimento da súmula 166, ou súmula 166 do STJ, que reconheceu a não constituição de fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria. Por quê? Porque a gente está falando ali simplesmente da transferência da mercadoria, que é a energia. Ou seja, é como se a energia tivesse sido transferida de um estabelecimento para outro, de um contribuinte para outro. Então ele entendeu que não caberia essa mera transferência como uma incidência sobre a TUST e TUSD. Tá? Então, nessa base de cálculo do ICMS, a TUST tem a taxa de uso do sistema de transmissão de energia elétrica e a TUSD tem a taxa de uso do sistema de distribuição de energia elétrica. E, além disso, teve no Supremo Tribunal Federal, ele se manifestou a respeito de um recurso extraordinário que tomou como decisão que o juiz entende pela exclusão desses valores das taxas cobradas em razão da TUST e da TUSD em relação à base de cálculo do ICMS, que no vídeo anterior eu expliquei. Houve, na verdade, uma bitributação, uma cobrança literalmente dobrada, porque ele fez o cálculo e depois reincidiu novamente uma nova cobrança. Não sei se ficou bem claro, mas essa cobrança novamente é que também está irregular, ilegal. Desta forma, então, os tribunais superiores eles decidiram que os consumidores brasileiros, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, têm o direito à restituição do ICMS cobrado de forma indevida, né? Então, o formato mais adequado, no caso, é através da esfera judicial. Mas é bom reforçar aqui uma coisa. Essa devolução
do dinheiro se restringe ao ICMS incidente somente sobre a TUST e a TUSD. Não é sobre o consumo efetivamente de energia, que são coisas diferentes. Alguns já se confundem em relação a isso. Volto a reforçar essa questão da TUST e TUSD. Então, o que você precisa saber? Agora que você entendeu que não é sobre o consumo, mas sim sobre a transferência dessa energia, tem algumas regrinhas e alguns critérios que tem que se prestar atenção para fazer o pedido de restituição desses valores, tá? Então, se você pagou o ICMS sobre a TUST e TUSD, você tem o direito dessa devolução, mas você deve prestar atenção que são 5 anos. Os últimos 5 anos vão ser ressarcidos dentro dessas características. Então, outra coisa que é interessante falar é sobre na hora da contratação de um advogado especializado, para que ele faça os cálculos de forma correta e adequada, para não ter algum erro mais grosseiro, né? Ou alguma falha na contabilização desses valores para fazer a restituição. Teoricamente, teriam 2 esferas para fazer esse pedido, que é a esfera administrativa, como nós falamos no vídeo anterior. Ela não funciona muito bem, ela é uma possibilidade de solicitar essa devolução dos valores, que é uma chamada de repetição de indébitos tributários, né? E a outra opção é na esfera judicial, tá? Na esfera judicial, simplesmente judicializa, porque realmente as secretarias estaduais de fazendas não foram muito receptivas para tratar do assunto de energia, principalmente de energia solar, como a gente tem tratado com elas, e eles estão com um problema de captação de recurso e fluxo de caixa. Então, realmente, a esfera judicial é o melhor caminho para os senhores pedirem a restituição desses valores.